Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, irmã Geni, shalom, shalom, Deus abençoe, glória a Deus, aleluia, Shalom, bom dia, Deus abençoe. Glória a aleluia, Deus. glória a Deus, a Jéssica, a Fernanda, glória a Deus, sejam bem-vindas, amém, em nome de Jesus, e aquelas que não falamos o nome também, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, vamos orar. Ora, pastor, por favor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te Ô, louvamos nesta Senhor, segunda-feira. Já queremos aleluia, repreender toda a manifestação desse Espírito, sim, desse dia. sim, E Pai, colocamos, ó Pai amado, as nossas vidas nas tuas mãos, dependendo da manifestação do teu Espírito Santo, dependendo da tua precisamos, graça, da visitação do ô Senhor, do Espírito, consolo, do conforto. Coisas, ó Pai amado, que nós temos que Espírito Santo de Deus. enfrentar, resolver nessa segunda-feira. Espírito Passamos o Santo. sábado e o domingo e muitas vezes não queríamos que acabasse o sábado e o domingo, porque parece que é um lugar de descanso, Sim, os papai. problemas estão só na segunda-feira, É, meu depois eu Deus. resolvo, mas na verdade nós sabemos que espiritualmente nós estamos com os problemas e precisamos resolver todos os dias e não temos que entrar muitas vezes nesse lugar aonde nós pensamos que um dia nessa terra, um Sim, meu sábado, um Deus. domingo, não o shalom, mas o sábado na essência nossa aqui da terra, no nosso tipo de calendário, nosso pensamento, às vezes nos refugiamos no final de semana, num feriado, É, parece que o Deus. problema está mais longe, mais distante, e não queremos que esse dia acabe nunca, mas ele acaba, e hoje nós precisamos levantar, Sim, meu nós, Deus. nós nos levantamos hoje, precisamos enfrentar tudo isso, Pai, Sim, em nome de papai. Jesus, nos dá graça, nos dá ousadia, Sim, meu para que Deus. saiamos desses lugares, para que nós realmente avancemos, que levemos ao Pai amado o teu evangelho a sério, a tua palavra a sério, todas as Sim, coisas que temos aprendido. Pai, existe uma carga meu de Deus. ensino muito grande sobre os nossos ombros dentro dessa rede, É e verdade. isso, Pai amado, nos torna muito responsáveis, Sim, porque realmente a quem muito é dado, muito é é exigido. Que verdade, nós pai. não brinquemos com isso em momento nenhum, porque é algo muito sério. Sim, Temos aprendido muito, temos sido alimentados de uma maneira muito é tremenda, e nós verdade. precisamos saber que isso tudo pode falar a favor ou contra É nós. verdade, Se não Deus. aplicarmos, se não vivermos isso, se realmente não nos deixarmos tocar por essas palavras, tudo isso, ó Pai amado, estará falando contra nós no reino espiritual, Sim, porque nós já sabemos e não praticamos, nós já ouvimos e não deixamos isso transformar as nossas vidas. Mas em verdade, nome de Deus. Jesus, Pai, que nós nos entreguemos a Ti para colocar em prática aquilo que nós aprendemos, para sermos Sim, responsáveis para com a Tua palavra, para sim. com o ensino que vem da parte do Senhor, para aquilo que o Sim, Senhor meu tem Deus. liberado sobre nós, para que avancemos. Pai, esse é o Teu propósito, esse é o Teu, a Tua maior vontade, que nós avancemos. Tenha Sim, pai. misericórdia de nós, Pai. Abençoa essa aula, essa escola, Sim, meu nossas Deus. vidas, cada vida que está entrando, cada vida que vai assistir. Tenha misericórdia de nós, Pai. Sim, Em pai. nome de Jesus, nos cobre com o Teu sangue, Sim, perdoa meu nossos Deus. pecados. Sim, Em pai. nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos pedir para que o Senhor opere, né? Em nome de Jesus, eu creio que Ele vai operar. Então, amados, nós vamos prosseguir aqui com o nosso ensino, e eu achei pertinente trazer assim, já ontem, orando ao Senhor, na hora que eu estava fazendo os ensinos, tudo, o Senhor me deu a palavra ali, que o apóstolo trouxe a respeito do mês de Sivan, e eu quero dar uma entradinha nessa palavra antes de prosseguirmos com esse assunto, por quê? Porque nós vamos, no item 9, está escrito assim, uma aliança de sangue invalida a outra aliança de sangue. Então, nós agora já temos entendido, eu creio, o que é que o sangue de Jesus vem fazer a nosso favor, que Jesus foi legitimado pelo nascimento virginal ali, pelo nascimento que o Senhor deu para ele, através da Virgem Maria, foi legitimado pelo sangue da mulher, legitimado por aquilo que é o protocolo de Deus para que ele entrasse no mundo, tudo certo, e nós podemos usar esse sangue, eu creio que isso ficou bem claro. Mas eu gostaria de trazer hoje uma parte a respeito de um outro elemento de extrema ajuda para nós, um outro elemento do poder de Deus a nosso favor, para que nós possamos usar esse elemento chamado Espírito Santo, no qual nós nos unimos com ele, e a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Eu quero abordar isso dentro daquilo que o apóstolo trouxe a respeito do mês de Sivan, não é? Na aula, depois a gente, eu não sei se alguém já postou no grupo, se não postamos, alguém não postou, eu vou postar depois, ou se alguém quiser postar, fique à vontade, mas foi uma aula de muito esclarecimento, que nós trabalhamos com tempos e estações, não é? E ali ele trouxe que o mês de Sivan, o nome desse mês quer dizer cobertura
deles. E ele trouxe em dois aspectos, no aspecto da proteção e no aspecto de semeadura. Então, o que nós queremos trazer hoje para as nossas vidas, amados? Que o mês de Sivan, ele vai trazer para nós uma cobertura do Senhor de proteção, certo? E qual é o outro aspecto que eu achei muito interessante, muito poderoso para nós? Que ele vai trazer um cobrir para semear as nossas vidas. Então, como vamos nos manifestar quando tivermos que lutar contra os nossos adversários? Nós precisamos entender que há algo dentro de nós maior do que aquilo que está no mundo. Há algo dentro de nós e algo fora de nós que ele nos capacita a irmos mais e mais adiante. Graça e paz, irmã Daniela, Deus te abençoe. Então, que nos capacita a ir adiante. Então, é exatamente essa abordagem que eu gostaria de trazer. A palavra de Deus diz assim, ó: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, veja que a integralidade ali desses dois. Shalom, pastora, irmã missionária Kátia. Quando os dois se integram ali pela relação, pelo ato sexual, ele vai se tornar uma pessoa com ela. Agora, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aonde se dá a nossa união com o Espírito de Deus? Ele se dá no nosso espírito. Então, Deus está falando, é desse lugar que eu preciso que você governe, é desse lugar que eu preciso que você entenda que há algo diferenciado dentro de você, aquele que se une ao Senhor pela fé, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, você abre a tua boca, você confessa, com o seu coração crê, com a boca confessa que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo, você já tem a graça de Deus dentro de você, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você, vem morar dentro de mim. E o que Deus está falando? Olha, se você está unido com o Senhor Jesus através da fé, você pode ter a assistência do Espírito Santo. Um dos nomes do Espírito Santo é Paracleto. Então, quer dizer consolador, quer dizer um tipo de advogado, aquele que caminha do lado, aquele que sustenta. Mas ele está dentro de nós, então nós temos essa manifestação do Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Então, há uma segurança para nós no nascimento de Cristo, na palavra bendita, do poder de Deus, mas há também a segurança de alguém que mora dentro da gente. E nós precisamos tomar posse de todos os recursos que Deus deixou na palavra para que possamos ir adiante de uma maneira confiante, de uma maneira saudável, sem sofrer as retaliações que o adversário quer imprimir contra as nossas vidas. Nós precisamos, quando os recursos de Deus se abrem diante dos nossos olhos, nós precisamos tomar posse. E a outra palavra que o Senhor deu hoje foi: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Eu não sei, mas talvez meu esposo traga uma palavra a respeito da nossa história, vencer aquilo que o adversário tem trazido contra nós. E eu creio que é uma palavra extremamente interessante. Ele vai orar, a hora que ele achasse, vai falar sobre isso hoje no nosso meio. Então, nós não somos mais devedores à carne, nós já rompemos com a carne. E aí fala, não somos mais constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Mas por que estou trazendo isso? E estou trazendo esse à parte para que nós entendamos de qual agora posição nós vamos fazer essa guerra. Temos um argumento chamado nascimento de Cristo, através do sangue ali de Maria, legitimando esse nascimento, mas também temos uma pessoa que vai ajudar a mortificar os feitos da carne. Temos também alguém que testifica dentro do nosso coração, somos filhos de Deus. Então, você não vai lutar uma batalha contra Satanás pautado naquilo que você é, como se você devesse alguma coisa para Adão, para a sua carne, para a sua humanidade. Não, você vai guerrear agora como filha de Deus. E o Senhor falou na palavra, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você entende como muda nosso posicionamento diante das artimanhas de Satanás? Muda porque você não é uma pessoa comum mais, no qual você tinha aliança com ele. Agora, o teu nascimento te fez aliançado com Deus.
E ele está falando, meu espírito habita dentro de você, porque você se fez uma comigo, no teu espírito, e agora eu preciso que você permita que desça esse espírito até a tua alma, e a tua alma ser, conquistar também o teu corpo, porque veja aqui, ele está falando, se pelo Espírito de Deus você mortifica os feitos do corpo, você vai viver. Então, através do Espírito Santo, nós conseguimos vitória. Então, às vezes, nós estamos nos esforçando demais, demais, para vencer os feitos do nosso próprio corpo, os nossos próprios apetites, a nossa própria carnalidade. Mas Deus está falando que isso se vence pelo Espírito de Deus, através do Espírito de Deus. Então, é necessário que o Espírito Santo faça o quê dentro de nós? Que nós venhamos a diminuir e o Espírito Santo crescer. Porque quando ele cresce dentro de nós, ele vai expulsando toda a sujeira, é automático, é orgânico, como o nosso apóstolo fala. Por que orgânico? Porque ele é como uma árvore dentro de nós. Ele é como uma fonte dentro de nós, e conforme essa fonte começa a jorrar, aquilo que é sujeira sai. Conforme a árvore da santidade cresce dentro de nós, como diz a palavra em Salmos, a santidade convém à casa do Senhor, essa santidade que está crescendo não tem lugar para dois corpos habitarem no mesmo espaço, e ele vai subindo, e ele vai arrancando aquilo de nós, e nós vamos ser os santificados. Por isso que Deus está fazendo. Então, o Senhor, amados, ele está trazendo para nós, dentro daquilo que agora, puxando para aquilo que o apóstolo trouxe, ele falou ali em Esther, a respeito do mês de Sivan. E Sivan quer dizer cobertura deles. E os dois aspectos que o apóstolo abordou foi o aspecto de ser a nossa proteção, como o esconderijo do Altíssimo, e ser também a nossa manifestação de semeador. A manifestação dele como semeador nas nossas vidas. O Senhor vem para nos cobrir. E o que quer dizer isso? Quando temos intimidade com Deus, com o nosso Deus, ele semeia a sua palavra em nós. Ele dá uma semente do próprio Deus para nós. A semente dele para nós. E o que acontece nesse mês? Olha que interessante. Exatamente nesse mês, o Senhor coloca uma semente chamada eu vou dar poder para vocês vencer os adversários de vocês. Se o adversário tem uma característica, roubar, matar e destruir, eu vou dar essas características para vocês, lá em Esther, capítulo 8, eu vou dar essa característica para vocês poderem enfrentar de igual para igual. No sentido de que o que vocês vão fazer com ele, só que eu coloco vocês no patamar mais alto, como filhos de Deus que destroem as obras do diabo. É isso que Deus está falando. Então, qual é uma das sabedorias para o mês de Sivan? Uma das sabedorias é eu tomar posse, nós tomarmos posse daquilo que Deus está falando. Eu cubro vocês do meu lugar espiritual, eu chamo vocês para cima, e desse lugar espiritual, você vai entrar e você vai guerrear contra o adversário de acordo com a semeadura que eu fizer sobre a sua vida. E ele trouxe o mês de Adar. Adar quer dizer glorioso. 9 meses depois, damos a luz a algo que é glorioso. Então, o que Deus está falando, não deixe Satanás roubar a sua semente. Se Deus está nos semeando, é tempo de segurarmos a semente. E o que ele está falando? Há o meu espírito dentro de você, e ele semeia dentro de você, e eu quero que essa semeadura permaneça. Não deixe que nada seja um aborto na tua vida. Não permita que aqueles que são os roubadores de semente, os filisteus que vêm para roubar a semente, midianitas que vêm para roubar a semente, cada um desses povos aí que tem uma manifestação de roubo e de destruição contra nós, não permita isso, porque nesse decreto que ele fez, ele falou assim, escreve aí, escreve que vocês vão destruí-los, descreve que vocês vão aniquilá-los. Vamos ler lá para nós termos um entendimento bem ótimo daquilo que Deus está falando para fazer. E como ele atualizou isso profeticamente em Jesus Cristo. Deus atualizou a manifestação de Esther 8 em Jesus Cristo. E nós precisamos tomar posse disso. O que é Esther 8? Esther 8 está consumado. Então, a semeadura veio através da cruz de Cristo. A Deus está falando, eu protejo vocês da morte, eu dou um novo reino para vocês. Quando Cristo fala, está consumado, eu dou uma nova maneira de viver, de pensar. Então, eu estou falando para vocês, vão lá e destruam-os. É isso que Deus está falando para nós. A oração hoje que eu fiz foi uma oração pautada nesse entendimento. E amanhã eu creio que Deus vai trazer os outros aspectos que o nosso apóstolo trouxe a respeito do mês de Sivan. Então, veja aqui, olha aqui que está falando. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei.
Esther, capítulo 8, versículo 4. Ele disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor diante do rei, e se esta coisa é reta diante do rei, e nisso lhe agradar, escreva-se para que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, que é o adversário eterno, é Satanás, que levantou ali o seu filho para fazer decretos contra o povo de Deus. Eu estabeleço a morte, e o que Deus falou, os escritos de dívida já foram encravados na cruz, é a mesma manifestação. Aqui, a Medata, aqui, Amã, é a manifestação do adversário com a sua sentença, a sua cédula falando para Deus, eu vou lá cobrá-los, eles estão debaixo do meu senhorio, eu sou o executor agora dessa justiça, eles estão fadados a morrer. E onde Cristo se levanta e fala, está consumado, eu arranco o decreto das mãos do adversário e cravo na cruz do Calvário, porque eles são os oficiais de justiça e eu vou destruí-los na minha justiça. E aí Jesus fala aqui, perdão, a Bíblia fala ainda, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Ele está falando de um decreto contra todo o povo de Deus. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Então Deus aqui já deu um decreto, olha, já exterminei Satanás. Agora você escreve, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, em nome de Deus. Veja lá, e selai-o com o anel do rei, na autoridade do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel, que se selam, não se podem revogar. Ou seja, aquilo que Deus falou para Adão, o salário do pecado é a morte, você vai morrer, não se pode revogar, mas se pode alterar decretos, ele pode liberar decretos novos. Então, esse é o tempo em que Deus nos semeia com decretos novos. E ele quer nos ensinar que quando vamos pelejar, para que uma aliança de sangue invalide outra aliança de sangue, eu tenha decretos para apresentar diante do meu adversário e conseguir aquilo que é necessário para o avanço do reino. Como foi falado na oração, o que nos interessa ao nosso Deus é que nós venhamos a avançar. Deus não quer um povo estagnado, um povo morto, um povo sem fluir naquilo que Deus deixou como propósito eterno para cada um de nós, individualmente, depois como família, depois como corpo, coletivamente na terra. Deus está falando, ajustem a vida de vocês para que vocês sejam prósperos, frutíferos, para que vocês vão adiante. Esse é o meu propósito. E eu preparei todo um sistema, entre aspas, operacional, onde vocês terão acesso àquilo que é o meu pensamento, para que vocês vão de acordo com aquilo que eu penso. E vocês deixam para trás aquilo que é o pensamento gregoriano, racional, mundano, adâmico, romano, e vão entrando nas novidades de vida que eu deixei para os pensamentos de vocês. Vocês têm a mente de Cristo, conheçam essa mente. E é isso que Deus está falando agora para nós. Veja lá. No 9, que onde o apóstolo começou a pregar. Então foram chamados, sem detência, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, no mês em que o apóstolo falou para nós, e a gente tem esse entendimento, só tem essa vez a manifestação do nome do mês de Sivan. Então Deus está falando para nós, nesse mês onde eu cubro vocês, esse mês vocês, eu quero que você faça isso. E é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu no edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estende a Índia, a Etiópia, 127 províncias, cada uma delas, no seu modo de falar, tal, e ele vai falar na própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei, as cartas foram enviadas por intermédio dos correios, montados, tal. Aí, nessas cartas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. Então, primeira coisa, se vamos mudar de decretos, se vamos ser semeados por Deus, Deus está falando, eu quero que você defenda a sua vida. Defenda a sua vida da morte. Aí ele vai falar, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra vocês, crianças e mulheres, e que saqueiem os seus bens. Qual é a atividade de Satanás na terra? Roubar, matar e destruir. Qual é a nossa atividade diante do Senhor? É saquear aquilo que o inferno roubou, é matar e destruir, exterminar toda manifestação de Agag,
toda a manifestação daqueles que ainda se levantam contra o nosso Deus. Agag, aquele rei que Saul não exterminou, que Deus mandou que ele matasse. Quando ele foi lá e guerreou, o Senhor falou, passa a espada, Agag. Então, Agag acabou fugindo, certo? Alguns descendentes de Agag mantiveram a sua vida, e aí o povo fez guerra, o rei falhou, e observe isso, perpetuando a nossa guerra contra esse rei Agag. Então, amados, o que Deus está falando para nós é que se nós entrarmos naquilo que Deus está semeando nessa temporada, terceiro mês de guerra, primeiro a Bibi, depois o outro mês, agora eu não estou lembrando o nome, eu não lembro. E agora, a Darne, não, a Darne é depois. A Bibi, aí depois o outro mês, tem alguém que sabe. Por favor, coloque, por favor. Em nome de Jesus, e agora nós estamos no mês de Sivan, está no meu caderno, mas está lá longe. Tempos e estações, amados, está se formando diante de mim, eu faço um pouco de confusão com os nomes. Mas vamos, muito obrigada, irmã Eliane, glória a Deus, o Senhor que te sara, isso mesmo. Elaine, amém, glória a Deus. Então, isso mesmo, então o Senhor que te sara, o Senhor trouxe rebento, o Senhor que nos sara, e agora Ele está nos trazendo algo poderosíssimo. Eu estou semeando vocês, eu protejo vocês e eu envio vocês para fazer o quê? Para restaurar, para se levantarem, porque eu tenho um decreto, está consumado, há uma crise entre nós e aquilo que Satanás quer fazer. Há uma nova personalidade para nós dentro daquilo que Deus quer fazer. Veja bem, que quando nós pegamos aqui, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, não é uma pessoa, mas um espírito. E dentro desse espírito que foi colocado, nosso espírito foi colocado o Espírito de Deus. E o que o Espírito de Deus tem? Ele tem seus 7 espíritos. Uma nuance para cada uma das nossas dificuldades. E ele quer que tudo isso seja aceso dentro de nós. E o que de Deus já está aceso dentro de nós? O quanto essa menorá está acesa e atuante dentro de nós. O quanto permitimos que os portais do Espírito sejam abertos dentro da nossa vida. Como está o portal da oração, o portal da reverência, o portal da honra? Como está o portal da intuição, da comunhão com Deus? Como está o portal da fé? Como estão esses portais? Porque Deus está falando, você se une comigo no Espírito, e eu quero que o teu Espírito se enche de mim. O que Deus está falando? Vá para a minha presença, porque na minha presença eu te semeio, e quando eu te semeio, algo vai nascer dentro de você, vai ser glorioso. E o que precisamos? Precisamos de intimidade com Deus, e que o adversário mais tem colocado entre nós e Deus é o afastamento, é a frieza, é a mornidão, é estarmos longe, é estarmos dispersos, distraídos. Então, o Senhor está te chamando e me chamando, fala, olha, eu quero liberar o meu espírito, porque você se une comigo, eu estou falando, mês de Sivan, onde eu te cubro, mês de intimidade comigo, mês de se deitar comigo, mês de gastar tempo comigo, porque eu quero te semear com as coisas novas, as revelações novas. Sim, mês de fim de estação, onde teremos uma transição, e o que levaremos nessa transição? Você está numa transição, você está aqui, você está lutando para ter um casamento casado, um casamento real, não um casamento mentiroso, onde corpos se unem sem nenhuma propriedade, passando de alma e de espírito, mas há simplesmente corpos que se unem. Isso, na verdade, é só animalesco, não tem nenhum envolvimento daquilo que são as outras faculdades do ser humano. E Deus está falando, eu quero que você suba de nível, eu quero que você tenha um casamento casado, verdadeiramente um dos meus protocolos, estou te ensinando. Então, você está transicionando de uma estação de guerra para uma outra estação, mas eu quero que você colha os frutos que eu estou colocando dentro de você. É isso que Deus está falando para nós. Nós precisamos nos levantar como aqueles que cremos no que Deus está falando, porque senão as sementes vão se perder e haverá uma estação de aborto e não uma estação de nascimento. O apóstolo me falou, 9 meses depois que é Adar, que se chama, Adar quer dizer glorioso, nós estaremos sem a glória para recebermos nas nossas mãos. Deus está falando para nós, não desista do seu plano. Ai, mas eu estou arrastando. Vá. Mas eu estou querendo, vá. Mas eu estou querendo desistir, vá. Amados, uma das palavras que eu mais usei nesse final de semana para as pessoas que procuraram, por favor, fique firme, por favor, não desista, por favor, continue, por favor, se mantenha aceso na presença de Deus, porque Ele não vai quebrar a cana que já está esmagada, Ele não vai apagar o pavio de fomeira, Ele está lutando por nós. Então, amados, há uma experiência maravilhosa que Deus quer dar para nós, e Ele quer arrancar de dentro de nós a mentalidade de desistência.
A mentalidade de irmos até um ponto e falar, não vai dar mais. E às vezes nós estamos ali para pegarmos a bênção, nascer aquilo que Deus está nos dando e será glorioso, mas nós entregamos ao adversário. Eu fiquei maravilhada de ver que exatamente aquilo que tu deste para o diabo fazer contra nós, tu nos dás para fazer contra ele. Se é para roubar, saquear, o que é fazer, amados? Não, saque é um pouco diferente de roubo, porque roubo vem e pega ali, como é que eu posso dizer? Na surdina. Mas agora, o saquear, Deus está falando, vai lá e saqueie o teu adversário. O que é que ele levou de você? Veja Davi, quando ele foi lutar ali, ele foi falar algo em uma guerra, e chegou à cidade de Ziclag, estava totalmente destruída. E Deus falou para ele, vai lá e saqueie, pega os despojos que ele roubou. O que Satanás roubou de mim, de você, desde nascimento, desde geracionais? Amém, obrigada. Vou procurar ser mais, menos rápida. Então, amados, o que Deus está falando? Deus está falando para nós que nós precisamos aprender, não permitir que o adversário leve aquilo que é nosso. Antes, ele está nos dando uma ordem. Você vai lá e saqueie, você vai lá e destrua, você vai lá e não poupe nada. Você vai lá e faça um estrago no reino do adversário, porque eu estou falando para você ir. Eu já te cobri, se vá, e eu já te semeei, te dei a palavra. Estou te dando intimidade. Gaste tempo comigo. É isso que Deus está falando. Deus aqui, amados, na última coisa, nas outras coisas que eu coloquei, o que tem no espírito dele é liberado para o meu espírito. Quando Deus fala, você se une e você se torna uma com o Espírito, no seu Espírito, o que tem no Espírito de Deus é liberado para nós. E nós precisamos pegar isso. Nós não podemos permitir que isso passe desapercebido. Ele está falando, eu estou dentro de você. Meu Espírito está com você. Deixa eu te semear, amalgamados. Então, nós estamos ali misturados com o Espírito de Deus. Será que nessa mistura não vai acontecer nada? Por que o adversário, ele trouxe tanta religião para dentro de nós que nós achamos que somos os coitadinhos, os pobrezinhos, que nunca temos direito a nada, nunca vamos vencer nada? Isso é um engano. Porque imagine a potência de Deus, o mesmo poder criador, o mesmo poder restaurador, o mesmo poder recriador, está dentro de nós. E nós precisamos aprender a tomar posse. Então, ele está falando, o meu espírito é dentro de você, e o que eu tenho dentro de mim passa para você. Então, como eu falei, os 7 Espíritos de Deus aqui, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e senhorio, está dentro de nós. Agora, o que fazemos com isso? Dentro desses lugares são os portais do nosso espírito, que depois tem que atingir os portais da nossa alma, limpando, e os portais do nosso corpo, limpando o nosso corpo. Deus está falando, eu quero você inteira, eu não quero você pela metade. Então, é tempo, amados, de nós entrarmos nessa cobertura do nosso Deus. E aí, depois, ainda escrevemos aqui, e assim o Espírito me revela quem Ele é, quem Cristo é, pouco a pouco, progressivamente, organicamente. Ontem o pastor falou, quem tem fé não se apressa. Só que nós estamos tão apressados com a solução, que nós ficamos com a solução tão lá longe que não desfrutamos do processo. O que você está aprendendo nesse processo? Amados, o que está sendo derramado aqui é o que aprendemos no processo. Não é interessante? E às vezes nós abominamos o processo. Às vezes nós queremos que o processo acabe tão rapidamente quando Deus está nos ensinando. Ele está nos colocando marcas, está nos colocando em lugares de solidificação do nosso caráter em Cristo. É isso que Deus está fazendo. Deus está trabalhando dentro de nós para que tenhamos uma consistência, uma coerência entre o falar e o sentir pelo Espírito de Deus. Não é uma sensação, mas um saber. Eu sei porque eu sei que o Espírito Santo fez isso dentro de mim. Agora, se nós não estivermos prontos a vivermos isso, não prontos no sentido de processo acabado, prontos para dar oportunidade do processo iniciar, nós perderemos muitas das nuances do nosso próprio Deus. Amados, como eu sei que Deus é forte? Porque hoje eu posso falar com autoridade a respeito do sangue de Jesus Cristo? Porque o sangue de Jesus Cristo teve que me valer em situações difíceis. Porque se Deus se manifestou para mim como um Deus forte, é porque eu passei em momentos de extrema fraqueza.
Se Deus teve que se mostrar como meu provedor, é porque eu estava em carência, em escassez. Agora nós ficamos abominando o processo e murmuramos e rejeitamos o processo. Só que Deus está falando, filha, é no processo que eu me revelo. É no processo que eu te semeio. É no processo que eu ponho as minhas realidades espirituais dentro de você. Se você não quiser o processo, como será? Você não terá crescimento. E aí, amados, aqui se fala ainda, eu posso assumir o Cristo vivo agora dentro de mim. Eu posso assumir o Espírito Santo dentro de mim. Eu posso assumir, amados, de uma maneira onde o adversário vai saber que eu assumi. E o que é fé? Fé é uma decisão que eu tomo em cima da palavra de Deus. Eu decido crer. Fé é uma decisão que eu tomo em cima da palavra que eu ouvi. O que é fé? A fé é o firme fundamento de coisas que não se veem, mas eu estou esperando. Que se esperam, coisas que se esperam. Mas o Senhor fala, a fé vem pelo ouvir. Então Deus fala, eu decido crer. Deus fala, eu decido aplicar fé. Eu decido. A fé é uma decisão nossa. É uma atitude nossa. Eu vou caminhar acima da circunstância, porque Deus disse. Então, se Deus está dizendo que é o tempo dele nos cobrir para a proteção, e é o tempo dele nos semear, precisamos estar disponíveis para que ele semeie em nós. Aí, por último aqui, nós temos alguém dentro de nós para nos ajudar nessa tarefa. Ele vai nos ajudar a mortificar os feitos do corpo e a conquistar a nossa alma. Ele mesmo. Nós podemos gastar tempo. Shalom, querida Margarida. Nós podemos gastar tempo com Deus falando, Senhor, eu quero ter intimidade. Qual é a palavra que tu vais trazer para mim hoje? Gaste tempo com Ele. Fale para Ele. Quando eu vou fazer os ensinos, eu vou falando para Deus, Deus, eu não estou te sentindo, mas eu estou crendo que o Senhor está aqui comigo. E às vezes é uma guerra. Porque o adversário fica lançando um monte de setas, falando, você não orou o suficiente, você não jejuou o suficiente, você não sabe o suficiente, todo mundo sabe de tempos e estações com destreza, e você não sabe, você vai ser envergonhada, você isso, você aquilo, e é uma guerra, uma luta para fazer os ensinos, para liberar as coisas no grupo, para fazer as intercessões, e eu creio que não é diferente para você, há um tipo de guerra para você, talvez o meu tipo de guerra não seja igual ao seu, mas há um tipo de guerra, e eu tenho que decidir, dia após dia, falar para o adversário, eu sei que o meu Senhor está aqui. E depois Deus dá um jeito de confirmar que Ele estava nas decisões que nós vamos tomando. Ele envia uma palavra, envia uma oração, Ele envia algo que você fala, graças a Deus, eu estou no caminho certo, obrigado, Senhor, porque Ele sabe que nós somos frágeis. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Então, a nossa confiança, sim, há uma medida para ministrar. E é uma medida que precisa ficar para mim. Para que eu imparta. Eu não vou dar tudo que eu tenho, mas eu vou impartir. E conforme eu vou impartindo, vai ficar um pouco em mim, para me ajudar a ter a minha vida, e vida com abundância. O Senhor, Ele quer trazer a tua palavra para nós. E se Ele está falando, eu quero fazer isso, porque há os outros desdobramentos desse mesmo mês, há uma exaltação, há um presente para nós, há um dote, há uma sentença contra o nosso adversário, Ezequiel 31, como o apóstolo falou. Há outras manifestações, mas aprove ao Senhor me dar essas agora para falar, que é isso que está no meu espírito. Sim, há outras manifestações para essa temporada do mês de Sivan. Mas o Senhor está falando, eu estou dentro de vocês. E ao mesmo tempo estou fora. Vocês para mim são como a arca. Vocês estão betumados pelo meu espírito por dentro. E vocês estão betumados por fora. Veja como é poderoso. O betume do nosso Deus. O que é betume? Betume é um piche. É um óleo grosso que havia naquele momento para Noé colocar naquilo que seriam as frestas entre as madeiras que estavam naquela arca, estavam constituindo a arca. Nós somos a arca de Deus, Ele mora dentro de nós. E essa arca, amados, não tem leme. Observe isso. Na arca de Noé não tinha leme, ou seja, não dá para você governar. Deus nem quer que nós governemos, porque nós somos muito ruins de serviço, nós vamos fazer tudo errado. Então, o Senhor está nos chamando para permitirmos que Ele nos betume por dentro. Só que isso precisa ser acessado. Não pode ficar aqui no nível de conhecimento. E quando a dificuldade vem, o problema vem, nós falamos, eu estou só. Quando chega agora, para nós começarmos a termos uma atitude prática para as alianças de sangue serem revogadas, eu não pegar esse betume e falar, não, estou betumada por dentro. Essas águas de morte não me alcançarão.
Quando chega na hora de eu me deitar com meu esposo, que às vezes está na prostituição, no adultério, na bebedice, está cheio de demônios, às vezes, você fala, ah, meu Deus, e agora? Há um betume dentro de você que vai expelir essas coisas para que você seja guardado. Às vezes você vai se deitar com sua esposa que está nessa maneira, e Deus está falando, você se torna um corpo com ela, e depois uma só pessoa. Você está ligado, sim, em espírito, alma e corpo com a pessoa. E o pecado que às vezes a pessoa tem, ela vai querer ficar no teu corpo, mas se há um betume, se há um piche grosso, se há um revestimento dentro de nós podemos entrar e falar, ah, esse piche se manifesta agora. Muito pelo contrário, a santidade que está em mim vai passar, e esse bicho vai entrar no corpo dele, vai começar a ter nojo, no corpo dela vai ter nojo dessas coisas. Eu estou aqui, Senhor, para resgatar o meu casamento. Eu estou aqui para resgatar a minha geração. Meus filhos não passarão por isso. Meus netos não passarão por isso. O Senhor olhará para nós, Senhor, e vai ver uma nação santa, uma geração santa. Um povo que foi escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos transportou, amado, do império das trevas para o reino do Filho amado. Nós vamos proclamar as virtudes desse rei, desse Deus que nos tirou das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz. Só que para isso nós precisamos nos posicionar. Uma das coisas que o apóstolo fala muito, ele fala assim, amados, às vezes você conversa com as pessoas e eu pergunto para elas, o que vocês estão fazendo? E elas falam, nada. Não estou fazendo nada. E ele fala, então não vai acontecer nada. Então, se nós continuarmos a saber todas essas coisas, como o pastor falou, você vai saber, e não praticarmos, não vai acontecer nada. Então, o Senhor está falando para nós, eu tenho um betume por dentro na arca, e eu também passei um betume por fora, para que as águas de morte não entrassem dentro da arca. O que ele está falando? Ele está falando de desligar as coisas que estariam por fora. Ele está falando de nos manter protegidos dos ambientes espirituais onde entramos. Às vezes você vai num ambiente espiritual onde há tanta amargura, anda tanta inveja, tanto problema, e às vezes, volto a dizer, naquele ambiente de prostituição que seu esposo está, e se forma aquele ambiente dentro do seu quarto, e você fala, há um ambiente onde demônios querem ser atraídos, é um ambiente onde a minha presença está atraindo o meu Deus. E agora, Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Há um betume por fora, para santificar aqueles que estão ao nosso redor. Comece a tomar posse da sua identidade em Cristo. E lance fora aquilo que o adversário tem falado que você é. Você não deve mais nada para a carne. Você foi santificado pelo poder do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Quer falar um pouquinho daquela palavra de ontem? Do filme? Para depois eu começar a história nova. Daquilo que a gente estava falando no começo da oração, a gente realmente não pôr em prática isso que a gente tem aprendido. O que acontece? Existe uma incredulidade estabelecida dentro de nós. Sim. E quando a gente fala assim, eu não vejo a hora do sábado e do domingo, porque o sábado e domingo, na parte do comércio, por exemplo, que é a área que a gente sofreu demais. Então, o que acontece? Quando chega sexta-feira, 4 horas da tarde, que o banco fechou, sim, quando você percebe que não voltou nenhum cheque, que não foi nenhum boleto para protesto, e que você respirou, entre aspas, vivo, mais uma semana, sim, você entra automaticamente no lugar de descanso, você relaxa. Sim. Porque acabou. Segunda a sexta, paguei o que deu para pagar, o que ficou para trás, segunda-feira a gente vê. Aí você vai de sexta às 4 da tarde até segunda, 7 da manhã. 60 e poucas horas de uma casca de descanso, de uma casca onde você volta a sorrir, volta a brincar, você está relaxado, porque agora o que acontece? Parece que o mundo mudou. Sexta-feira, às 4 horas, até 3:30 da tarde, você estava desesperado para cobrir aquele último boleto, para cobrir aquele último cheque, para fazer aquele último depósito, e tinha um desespero. Às 4 horas da tarde, o primeiro centavo que entra no seu caixa, e você já resolveu aquilo lá que deu para resolver, parece que agora começou a entrar dinheiro para você. Só que, na verdade, a segunda-feira vai amanhecer. A segunda-feira vai chegar e lá também já tem um monte de cheque, um monte de boleto, um monte de compromisso, imposto, salário, tá tudo te esperando na segunda-feira. Mas entra uma coisa tão enganosa que você fica a sexta vendendo, aí o sábado, né, um bom comércio geralmente tem movimento, um sábado e um domingo. Aí domingo você fecha 1 hora da tarde e você olha lá no seu caixa, você tem lá 70 mil reais que você vendeu e você está feliz.
Só que, na verdade, na segunda-feira você tem 110 para pagar. Você vai voltar no mesmo processo. É 40 mil reais na segunda-feira que você vai ter que ver para não voltar o cheque, para não protestar o boleto, para jogar para frente, o boleto que você vai pagar menos juros, o boleto que você vai, o fornecedor que interessa você pagar, porque você tem que comprar de novo, se tiver um boleto atrasado você não compra, e todo aquele processo de sofrimento que o comércio traz quando a gente está desencaixado Sim. daquilo que é as coisas de Deus. E aí o que acontece? Na segunda-feira, você deita na sexta e você fala assim, graças a Deus, amanhã é sábado. Aí você deita no sábado, graças a Deus, amanhã é domingo. Só que quando você deita no domingo, você fala assim, meu Deus, não deixa chegar, porque amanhã é segunda. Não deixa amanhecer o dia, porque amanhã é segunda-feira. E amanhã vai começar tudo de novo. Mas não vai começar tudo de novo segunda-feira, não acabou. É verdade. Entramos num modo ilusão. Entramos num mundo imaginário, como se o sábado e domingo, porque o banco está com a porta cerrada, nós não devemos nada. Entramos num mundo imaginário onde, como as coisas estão paradas no mundo financeiro, parece que nós só estamos vendendo, produzindo, porque, na verdade, é o que a gente queria viver. Na verdade, é um mundo que a gente gostaria de desfrutar. Aquele mundo de estar que nós gostaríamos de estar gerando as coisas, para progredir, para prosperar, para conquistar. Então, o sábado e domingo, ele traz, às vezes inconscientemente, um relaxamento dentro de nós, porque nós estamos achando que aquilo é real, muitas vezes. E é assim que você e eu gostaríamos de viver. Sim. Produzindo para segunda-feira comprar alguma coisa, avançar, aplicar esse dinheiro em algum lugar, não para pagar dívida de novo. Sim. Mas a segunda-feira vai chegar recheada de dívida, porque nada foi feito. É verdade. Não mudou nada na essência. É a mesma vida. Sim. E espiritualmente, às vezes a gente fala assim, graças a Deus que hoje é sexta. 6 horas da tarde, shalom. 24 horas. Irmãos, beleza. Shalom, 24 horas. Mas não temos fé. Não nos estabelecemos nas saídas de Deus. Não temos expectativa nenhuma para o sábado às 18 horas, quando acaba o shalom. E esse é um grande engano, é um shalom ilusório. É um shalom onde ele existe espiritualmente, mas não conseguimos puxar ele para a terra. Fazemos algo ritualístico. Fazemos algo que, como é que você está? Aí começa aquele monte de figurinha, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Mas nós não estamos no Shabbat Shalom. Deus, tremendo. Espiritualmente, não. Estamos fazendo ali uma pintura, uma caiação. Shabbat Shalom, oh glória, descanso. Mas você não está descansada. Eu tenho ficado muitas vezes assustado com fotos, por exemplo, de perfil de WhatsApp, por exemplo. Como a gente não conhece as pessoas, e as pessoas começam a conversar, a falar alguma coisa, eu dou uma olhadinha na foto, para ver. Aí você olha a foto, beleza. Quando você vai, às vezes, para atendimento, ou conhece algum lugar, a pessoa colocou uma foto, ou fez alguma coisa de 15 anos atrás. Ou aquela foto não é ela. Você fala, cara, mas não é a pessoa da foto do perfil. Porque você não quer mostrar a sua cara atual. Meu Deus. Você não quer mostrar quem você é agora. Então você põe uma foto de perfil que não é você. É quem você gostaria de ser. Mas não é você. Aí você entra, a gente tem um negócio do Facebook para a igreja, às vezes você entra, ontem mesmo eu entrei, antes de ontem, aí eu vi lá uma situação, um comentário, uma descrição totalmente mentirosa. Eu conheço a vida da pessoa. Não tem nada a ver o que a pessoa escreveu, o que a pessoa está falando, junto àquilo que ela está vivendo. Por quê? Ela entra no mundo imaginário e ela cria uma situação onde ali ela se sente confortável. Então, ela escreve, porque ali o dedinho ali digita onde você quer, ela publica, ela põe uma foto sorrindo, põe uma roupa bonita, faz uma carinha assim, ou assado, porque ela quer passar aquilo para as pessoas. Mas ela não é aquilo. Meu Deus. E aí nós, então, chegamos nesse dia e nós não queremos que amanhece. Por quê? Porque nós não temos fé que alguma coisa vai acontecer. Sim. Estamos sem realidade espiritual nenhuma. Então, para que chegar segunda-feira? Para o meu marido acordar, falar que meu café ficou sem açúcar, ou que ficou fraco, ou que está parecendo não sei o quê, e que, para quê? A mesma coisa? A mesma conversa?
a mesma segunda, a mesma terça, a mesma quarta. Para chegar na segunda no cedo reclamar do café, chegar na segunda no almoço reclamar que é a mesma mistura, chegar na terça à noite falar que tem pouca mistura, que o arroz está sem sal, que o feijão está com gosto de água amarga. Para quê? Não temos expectativa de mudança, não temos fé, não temos perspectiva de mais nada. Mas estamos aqui. E isso é uma grande expectativa já, porque nós estamos querendo uma mudança, mas precisamos entrar no mundo real. Aleluia. Eu quero te puxar hoje, eu quero entrar também no mundo real. Saia do mundo imaginário. Aleluia. Saia desse mundo que você criou, que você é quem você quer, que você pensa que você quer, que você projeta um monte de coisa. Sabe aquelas perguntas assim que todo mundo faz, né? Fala assim, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Aí você divaga no mundo imaginário uns 3 anos, uns 3 minutos. Eu daria uma casa para minha mãe, eu compraria uma fazenda para minha avó, porque ela gosta de fazenda, eu compraria um carro para o meu sobrinho, e daria. E se porventura a pessoa ganhar, ela não faz nada daquilo. Porque ela só fala quando não está com o dinheiro na mão. Sim. Mas a grande maioria das pessoas que prometem algo, quando ela tem um recurso, ela não faz. Por quê? É no mundo imaginário. Sim. No mundo real, quando ela vê o dinheiro na conta, quando realmente a vida dela muda, e ela falou que iria assistir um, auxiliar o outro, ajudar o outro, porque ela não tinha o recurso. Então, no mundo imaginário, nas falácias, naquilo que ela pensa, naquilo que ela fala, beleza. Se eu tivesse, agora vai ter aí a próxima festa de Pentecostes, e eu queria tanto honrar a vida do apóstolo. Eu queria mandar uma oferta de tantos, sim, mas eu não tenho, Senhor. O Senhor sabe da minha vida. Então eu vou mandar 1,50 mesmo. Aleluia. Glória a Deus, você vai mandar 1,50. Só que daqui a pouco, quando Deus reverter a tua situação, e você tiver os 1.500, que é o que você fala que você ia mandar hoje, você vai mandar? Você estava só no mundo imaginário, se acariciando espiritualmente como alguém muito espiritual, muito crente, muito liberal, muito entregue. As suas finanças estão na mão do Senhor, porque você não tem nada. Agora, quando a gente tem, será que as nossas finanças estão na mão do Senhor? Ou será que quando a gente vê aqueles 1.500, você fala, cara, 1.500 para o apóstolo, 1.500 no shopping, 1.500 na minha casa, 1.500, vou mandar 150. Você reduz em 90% do que você tinha criado no seu mundo imaginário. Por quê? Aquilo lá era falso, aquilo lá era uma mentira que estava dentro da nossa mente. Sim. Nós não temos fé para aquilo, não temos liberalidade para aquilo, sim, não temos alma para suportar uma oferta desse tamanho. Mas hoje nós falamos que daríamos, porque não temos. Sim. Cada um aí analisa o teu coração. Sim. Eu não sei se eu tenho alma hoje de ofertar R$1.500. Não sei. Eu falo que eu ofertaria se eu tivesse, mas hoje eu não tenho. Então eu mando a minha oferta lá. Mas será que o dia que eu tiver, será que eu vou ter alma para isso mesmo? Será que eu estou construído por dentro de verdade? Será que o Alexandre Monteiro, que fala aqui agora, que gostaria de parar se tiver? Aí que eu vou ver quem eu sou de verdade. Você só vai ver quem você é de verdade quando você tiver a condição de fazer. O que você fala agora não quer dizer muita coisa. Sim. O que você diz que você vai fazer, mas você não tem um recurso para, não quer dizer muita coisa, irmão. Porque você precisa ter esse recurso na mão. E aí, por que você não quer que a segunda-feira amanheça? Por que você não quer que a segunda-feira apareça na tua vida? Porque você não tem fé, expectativa nenhuma que algo vai mudar. Porque a tua alma está entulhada de uma informação. Vai ser desse jeito mesmo. Não tem nada para acontecer. O que vai mudar? Amanhã vai ser a mesma coisa em todas as áreas. No financeiro, no casamento, na empresa, no trabalho, na sua empresa, aonde você trabalha, com o filho, com a mãe, com a avó. Não queira a segunda-feira. Clame pelo domingo de madrugada, quando você está deitado, escondido de tudo e de todos. Mas nós precisamos começar a ansiar pelo amanhecer. Aleluia. Mas como nós vamos ter coragem de ansiar pelo amanhecer? Quando a gente tiver fé, amanhã vai amanhecer. E eu quero que amanheça, porque eu tenho fé, eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma expectativa construída dentro de mim. A minha alma tem recebido uma porção de informação que tem construído algo novo dentro de mim. E eu quero começar a acertar a minha vida. Aleluia. Então você vai falar, pode amanhecer segunda-feira. Aleluia.
Você vai começar a clamar pela segunda-feira. Vem segunda-feira. Amanhece. Porque agora você está construído por dentro. Agora você tem uma realidade espiritual para enfrentar o mal da segunda-feira. Aleluia. Você tem uma realidade espiritual para enfrentar a dor que aquele dia te causaria. Seja segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, ou sábado ou domingo. Deus tremendo. Não é um dia nesse calendário, mas é um dia espiritual. Você vai falar assim, venha o dia que for, eu vou te vencer agora. Aleluia. Eu tenho algo dentro de mim. Eu tenho sido construído por algo. Eu tenho uma fé, agora tenho uma certeza que esse quadro vai começar a mudar. E nós vamos começar, e nós vamos ter coragem para amanhecer. Aleluia. Hoje nós estamos sem coragem para amanhecer, porque estamos sem fé, irmão. Estamos sem nenhum tipo de realidade espiritual. Então a incredulidade fala, não amanheça, em nome de Jesus. Temos fé para falar, não amanheça, em nome de Jesus Cristo. Noite prevaleça na minha vida, eu não quero encarar o dia. Meu Deus, por favor. Eu não quero encarar a minha realidade de amanhã, porque ela é dura, ela é cruel, ela me machuca mais ainda, ela não me traz nenhum bálsamo, ela não me traz nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de mudança, não tem uma saída. Sim. Mas nós precisamos mudar a nossa realidade espiritual por dentro primeiro. Deus. Para depois começarmos entrarmos num lugar de começar a reger por fora. Aleluia. Quando você está bem por dentro, e não é um pensamento positivo, mas quando você está com Cristo por dentro, aleluia, quando você está com a presença por dentro, quando o Espírito Santo está vivo dentro de você de verdade, não mais um mundo imaginário, não mais uma casca, você não vai temer a segunda, nem a terça, nem a quarta, porque você tem recurso para aquilo. Sim. Pastor, mas dói demais. Beleza, mas vai doer, irmão. Vai doer do mesmo jeito, se você enfrentar ou não, vai chegar um dia, não adianta ficar mais jogando para frente. Chega de procrastinar, de jogar para frente, de protelar, de daqui a pouco eu vejo, amanhã. A gente vai indo até o máximo. É hoje. Aleluia. Chegou a hora, é agora. A rainha Esther, ela tava num ambiente que é um outro ambiente de perigo. Conforto. Minha alma está regalada. Deus. Sou rainha, nada me falta, todos me servem, e eu estou tranquila aqui. Sim. De repente a guerra bateu na porta dela. Sim. O que ela fala? Não dá para fazer nada. Porque se eu entrar, faz 30 dias que ele não me chama, e se eu for lá por livre e espontânea vontade e ele não estender o cetro, eu morro. Então fala com meu tio, Mardoqueu, o Mordecai, que não tem jeito. Aí vem a palavra para ela. Você está na guerra. O trono seu aí é um mundo imaginário. O mundo real é a guerra. Sim. O mundo real é a destruição do seu povo. Você vai morrer, Esther. Dentro do mundo, se você não entrar e encarar o mundo real, você vai morrer. Meu Deus. Saia do mundo imaginário. Saia do conforto. Saia desse lugar de proteção terrena, desse reino humano. Sim. Isso não vai te guardar. Entre na guerra real. Aleluia. E Esther, então, se levantou, foi jejuar, pôs as concubinas lá, as servas dela para jejuar, e pôs todo mundo que deu para jejuar, e entrou na presença do rei. Aleluia. Ela entrou na guerra real. Ela saiu daquele mundo, mas era o mundo dela, ela era a rainha. Mas para aquele momento que ela estava sendo chamada, aquele já não era o mundo que tinha que ter compatibilidade com ela. Ali já se tornou para ela um mundo imaginário, um mundo de proteção, um mundo que aguardava do combate real. Deus. E é gostoso. Eu estou aqui, estou tranquilo, não devo nada, minha igreja está bem, aqui está sossegado. Aí bate uma guerra, você fala, não dá, cara. Poxa, para mim não dá mesmo. Mas Deus abençoe vocês, que dê tudo certo. O desejo do meu coração para cada um aqui é que dê tudo certo. Meu Deus. De verdade. Estou junto com vocês, irmãos. Mas lute vocês, porque eu estou tranquilo. Meu Deus. Então não vai adiantar nada. Se você me convocar para uma guerra junto com você, falar, irmã, sabe o que é? Eu tô aqui, tô meio tranquilo esses dias. Mas, vai na fé. Sim. Não vou poder ir com você, porque sabe como é que é. Tá meio... Mas vai lá. Luta lá que você vai ver, vai dar tudo certo.
Não, se eu estou aqui falando para você, se a gente está fazendo a escola, falando, ó, se precisar, nos procure que eu vou fazer a guerra junto com você, não dá para ficar no meu mundinho imaginário. Jesus. Ou eu vou para o mundo real com você, ou eu encerro a escola e falo, irmão, eu vou parar por aqui, porque eu não estou aguentando o repuxo. Qualquer coisa, não cogite meu nome. É. Agora, se eu estou aqui me disponibilizando, me expondo, a minha esposa, se você bater na minha porta, tem que abrir. Tem que chorar com você. Tem que te atender, tem que te entender. E tem que te auxiliar dentro da minha chamada. Sim. Se não der para mim, falar, irmã, isso aí para mim é demais. Procura o apóstolo Éder. Procura o apóstolo José. Sim. Procura Jesus Cristo de Nazaré. Porque para mim, para nós não vai dar. Senta com Jesus, marca o atendimento com ele, porque a coisa é feia, irmã. Vai lá, conversa com Jesus. Agora, nós estamos aqui e a rainha queria ficar naquele mundinho dela, de conforto, de realeza, de comida boa, de roupa limpa. Falou, cara, tira essas vestes, vai pro pó, vai pro jejum, vai pra oração, vai arriscar tua vidinha confortável, porque nós temos algo novo para ir para frente. Aleluia. Tem um avanço para nós. Então, em nome de Jesus, tenha fé para entrar na presença de Deus de uma forma totalmente diferente. Anseie pela segunda-feira, mas primeiro seja construído por dentro. Amém. E falando do que a pastora mandou agora, que eu não falei nada ainda, ontem meu filho estava comentando a respeito de um filme. O filme não... Se você entender que filme que é pelo que eu vou falar, se você já assistiu, tá, mas eu não vou assistir, eu não estou assistindo nada mesmo, mas também o linguajar é um pouco pesado para o meu gosto, também não assistiria. Mas, enfim, a essência do filme, Sim. o que vai importar no filme é que está num debate ali de rima, são rappers ali, eles ficam disputando, e um fala, outro responde, um canta, outro responde. E chegou uma hora que um menino lá, ele estava sendo, era algo que era só negro que fazia, e ele era um branco que entrou nisso. E houve uma resistência muito grande, ele apanhou, sofreu um monte de dificuldade e tal, e ele não conseguia, quando ele ia fazer, ele travava. Ele era bom por dentro. Na mente, ele tinha uns negócios legais, ele tinha uma chamada, ele tinha uma unção para aquilo, mas na hora de soltar, ele não conseguia. Ele travava. Então, quando ele ia para o mundo real, quando ele ia para o embate mesmo, frente a frente com o adversário, ele travava. E é bem isso que acontece com as nossas vidas. Aqui dentro, muitas vezes, o que nós pensamos está certo, mas quando você vê o adversário a 1,5 metro de você, um negão, você fala, cara, não vai dar para mim. E esses caras têm uma voz maravilhosa. Tem voz mais... que fique... Pro meu tímpano, quando um negro canta, coisa mais linda do mundo. Aí os caras têm aquela pegada, eles são fortes, eles intimidam. E aí tá um branquelo lá na frente dele. Mas ele tinha uma essência. Só que ele não tinha construção interna para pôr para fora. É verdade. E aí, quando chegou naquilo lá, ele começou a ser bombardeado. Mas no último, ele foi vencendo, mas no último embate contra o rapaz lá que era o chefão, que era o atual campeão, um amigo dele falou para ele assim, ele vai falar da sua vida. Ele vai falar que você mora num trailer, ele vai falar que a sua mãe é casada com um cara da sua idade, ele vai falar e vai falando as coisas dele. E ele vai olhando assim, e ele fica meditando naquilo. E o amigo estava dando esse conselho para ele, dando a dica para ele do que o outro iria cantar, para ele preparar a resposta. Porque geralmente um cantava primeiro e ele era o que dava a resposta. Só que ele era melhor na resposta do que ele cantar primeiro. E no sorteio, o campeão tem ele decide quem vai fazer primeiro. E ele falou assim, ele primeiro. Porque ele sabia que ele era mais fraco para começar. E ele já quis complicar a vida do rapaz. E quando ele começa, o que ele faz? Ele canta, eu moro num trailer, minha mãe é casada com um cara da minha idade, eu não tenho nada, eu sou branco, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele pega todas as armas que o amigo dele avisou que o adversário usaria contra ele e usa contra o adversário. Então, o que ele está fazendo? Mas aquilo não era uma arma contra o adversário. Na verdade, não, mas ele estava desarmando o adversário. É, Deus.
O que nós temos que fazer nessa etapa das nossas vidas, muitas vezes, é desarmar o adversário. Aleluia. Aí nós vamos entrar no segundo ponto. Porque o adversário iria te acusar, mas é você isso, você é aquilo, você age daquela maneira, você mesmo fala isso para ele. Desarma o teu adversário. Aleluia. Tira as armas da mão dele, tira as acusações, tira tudo que ele vai fazer. E quando o rapaz negro pega o microfone para dar a resposta, ele não tinha o que fazer. Ele coloca o microfone na mesa e o outro ganha com as dores dele. A tua história é a tua vitória. Aleluia. A tua dor é o que vai mudar o teu cativeiro, porque você vai tirar aquilo das mãos do adversário. O adversário não vai ter mais nada contra você e contra mim. Então, quando ele mesmo fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu passo por isso, ele remove as armas. Aleluia. Não tem mais ataque. Ah, mas ele ainda morava no trailer, a mãe dele ainda era casada, isso. Toda a realidade era a mesma, pastor, sim. Só que agora o adversário não tinha mais nada contra ele. Agora ele poderia, supostamente, se fosse um crente, ir para Deus mudar as situações, mas não teria mais aquele ataque. Ele estava resolvido. Falou, cara, eu sei exatamente quem eu sou, mas eu também sei quem Cristo é em mim. Aleluia. Então, remover as armas do adversário é um primeiro passo para que a gente fale assim, ó, eu sei quem eu sou. E você provavelmente não vai ter mais nada para falar contra mim. Mas eu também sei quem Cristo é em mim. E eu vou viver dentro dessa realidade. Daqui a pouco, eu não vou mais estar num trailer. Daqui a pouco, eu não vou estar mais com medo de sentar e conversar com meu esposo. Daqui a pouco, eu não vou ter mais resistência para fazer isso. Daqui a pouco, as coisas vão mudar. Mas hoje, fala para o teu adversário. Olha, eu tenho medo de conversar com meu esposo, ele me bater. Eu tenho medo de conversar com meu esposo, ele gritar comigo. Eu tenho medo de pedir aumento para o meu patrão que está me explorando faz anos, mas eu tenho medo de ser mandado embora. Eu tenho medo de perder esse pouco que eu ganho, mas eu sou explorado. Eu tenho medo de falar com meu filho para ele sair desse mundo e ele piorar mais ainda. Eu tenho medo, eu tenho dor, eu tenho vergonha, Faz uma lista. Verbaliza contra o teu adversário, tira as armas da mão dele, desse monte de tormento que você está vivendo. Desse monte de coisa que Satanás vem todo dia para falar assim, você não consegue nem falar para o teu esposo que a marca do café que ele compra você não gosta, você não é nada. Você não tem voz ativa nenhuma. Você não serve para nada. Você faz um café sofrendo todo dia com essa marca ruim e não tem a ousadia de falar para ele, compra um café marca tal. Você não tem coragem de sentar com a tua filha porque ela vai esfregar um problema seu na sua cara que ela sabe. Deus. Você não tem coragem de sentar com o teu patrão e falar, olha, o meu salário está defasado. Porque você tem medo de ser mandado embora, você não tem segurança em Cristo, que Deus vai te abrir outra porta se você for mandado embora. E de repente, nessa ousadia de sentar com o teu patrão, virar um momento para você, porque para ele está cômodo. Tem patrão e ele vai explorar você ao máximo. Ele vai sugar tudo que ele puder da sua vida, ele não vai te reconhecer em nada. Sim. Ele te reconhece daquele jeito que eu falei, com a boca. Nossa, você é excelente. Jesus. O elogio é o alimento dos tolos. Olha, funcionário igual a você, eu não encontro nunca mais. Você faz a minha empresa ter um brilho diferente. Deus. Quando mas dinheiro no bolso, dinheiro na conta, é sempre o mesmo. Deus tremendo. É a mesma coisa. A empresa está bem, ele está prosperando, está comprando carro, está avançando. E o empregado, que é uma maravilha, está sendo defraudado. Sim. E você não tem coragem de ir lá conversar com ele. Porque, pastor, esse pouco que eu ganho, se eu ficar sem, eu passo fome, irmã. Irmão, aumenta o teu nível de fé. Aleluia. Seja ousado com o dom que Deus te deu. Aleluia. Vai lá e fala assim, olha, o que o senhor fala da minha vida, muito obrigado. Mas dá para transformar isso um pouco em algo que eu possa tocar? Deus. Dá para cair um pouco mais de dinheiro na minha conta, porque as coisas subiram, as coisas estão difíceis, está complicado. Sim. Aí nós vamos ver se esse patrão realmente te vê como ele fala, ou se é só um docinho na sua boca para te manter cativa ou cativo ali. Deus tremendo. Porque se for um docinho na sua boca para te manter cativo ali, ele vai te mandar embora. Ou você vai ter que pedir a conta, crendo que Deus vai te arrumar uma oportunidade melhor. Sim. Mas nós ficamos debaixo dessa escravidão, dessa exploração, por falta de posicionamento. Porque existem cédulas na mão do adversário. Sim. Aquele rapaz, no filme, ele retira todas as cédulas da mão do adversário. Ele enfraquece, ele deixa o adversário no zero. Aleluia.
O negão começa o negócio assim, ó, com o peitão estufado, e ele acaba com a cabeça meio assim, colocando o microfone, porque ele foi desmontado. Aleluia. A estrutura que o adversário tem foi nós que colocamos na mão dele, ele não tem nada contra nós. É, Deus tremendo. Jesus Cristo fala assim, o príncipe desse século vem aí, mas ele não tem nada em mim. Aleluia. E se nós desmontarmos essa estrutura da mão do adversário e nos encaixarmos em Cristo, o príncipe desse século vem aí, mas ele não vai ter nada em você. Aleluia. Não existe mais acusação, não existe mais condenação, não existe mais cobrança. É você e Jesus Cristo agora e você vai avançar, irmão. Aleluia. Desmonta a estrutura do adversário. Sim. Tem uma palavra que Deus quer colocar na tua boca. De ousadia falar, eu sou isso aqui. Você não tem nada em mim. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos então poder entrar no novo de Deus de verdade. Eu tenho ficado, nesses últimos tempos, indignado, primeiro com a minha vida. Sim. Ontem ainda falava isso no culto. Falei, eu tenho vergonha de 29 anos no Evangelho e tanta coisa do mesmo jeito. É, Jesus querido. Se você puxar a tua vida e refletir um pouco, é vexatório. É, Deus tremendo. Porque você senta com um crente de 10, 15 anos atrás, que você não viu, mas que você teve um contato por um período, e a gente conversa com essa pessoa, como que essa pessoa está? Do mesmíssimo jeito. É verdade. Não mudou nada no casamento, não mudou nada no ministério, não mudou nada na vida financeira, não mudou nada na família, e o que mudou, mudou para pior. É, meu Deus. O filho que estava pensando que ele ia ser da vida, que estava uma oração há 10 anos atrás, hoje já está na prática mesmo. A empresa que estava mais ou menos agora já quebrou mesmo. Sim. O ministério de louvor que você conversou agora parou tudo mesmo. Meu Deus. Ou piorou ou está do mesmo jeito. Sim. Não tem avanço dentro da casa de Deus, não tem avanço dentro do povo. E nós ficamos empurrando com a barriga, ficamos fazendo de conta que não, daqui a pouco muda. Daqui a pouco muda o quê? Se nós não aplicarmos as coisas de Deus com seriedade, se nós não nos posicionarmos no reino de verdade, se nós não nos levantarmos para falar, eu quero essa mudança de verdade, eu preciso parar com essa falsidade cristã. Meu Deus. Aquele quadro bonito, aquela foto do perfil que não é você, Meu Deus. aquele comentário do Facebook que não é a tua realidade, aquela pregação na igreja que você não vive, aquele louvor que você adora com o olho fechado e faz aquele negócio de instrumento, mas que não tem essência nenhuma. Sim. Aquele ensino que nós passamos, mas, cara, será que eu sou isso que eu estou ensinando para vocês? Sim. Será que eu estou vivendo isso? Sim. Isso testifica no coração, isso entra. Como que está a minha vida? Você não me conhece. É, Deus. Você não conhece a pastora Fátima. É verdade, Jesus. E às vezes nos encantamos, o apóstolo Éder, eu não conheço ele. Eu creio nele, na chamada dele. Aleluia. Eu creio no que ele fala. Aleluia. Creio de verdade. Aleluia. Mas precisamos ter cuidado. Ele mesmo tem falado, homem, cuidado. Não se empolgue. Não se ilude. Sim. Não se compare. Eu quero ser a pastora Fátima. Jamais você vai ser a pastora Fátima. É, Deus tremendo. Jamais. Eu quero ser o pastor Alexandre. Aí jamais mesmo, porque aqui parece que só tem mulher, barba desse tamanho, você não vai ter mesmo. Então, irmã, ora assim, Senhor, eu quero ser eu, quem eu sou. Aleluia. Qual o meu chamado? O que o Senhor tem para fazer na minha vida? O que o Senhor tem para mim? Qual o mistério nisso? Me destrava, me leva para fazer o que eu tenho que fazer para. Esse negócio de se comparar, a chamada do outro, a voz do outro, o instrumento do outro. Para. É a tua vida. É aquilo que você tem que ser. É aquilo que Deus te chamou. Se encaixe na tua chamada. Desmonta a estratégia do adversário. Aleluia. Você vai fluir naquilo que é você. Se encoraja para amanhecer o dia. Para falar, não, eu sou isso aqui mesmo. Eu queria ser a pastora Fátima, mas não quero mais. Agora eu sou eu mesmo. Aleluia. E é agora que eu vou vencer isso, porque agora eu tenho identidade. Aleluia. Nós ficamos buscando ser alguém e nunca temos identidade. Ficamos com as nossas vidas todas sobrepostas por um monte de personalidade. É verdade. Sobreposição de personalidade vem por várias portas. Beijo. A idolatria traz sobreposição de personalidade, você perde identidade. Sim. Avançar muito numa amizade inescrupulosa,
ela invade, quebra muitos princípios e jurisdições e você fica sobreposto por aquilo. É verdade. Para de idolatrar pessoas. Sim, Para de se comparar com os outros. Você tem a tua chamada, você é de si sim. mesmo. Aleluia. Cuidado, porque você pode ficar sobreposto a vida inteira. Ah, eu queria pregar igual o apóstolo Éder, eu queria tocar igual o Bruno Morada, eu queria louvar, eu queria interceder igual a Ezenete, você fica um monstrinho espiritual e você não é nada em lugar nenhum. É Deus. Sobreposto por todas essas pessoas. Mas quem você é, irmã? Cara, eu não consigo nada, eu não consigo nem pregar igual o apóstolo, nem tocar igual a Bruno Morada e nem interceder como a Ezenete. Por que você não consegue? Porque você nem é a Ezenete, nem o Bruno Morada e nem o apóstolo Éder. É Jesus. Você está sobreposto por isso, você está encantada por isso. Porque entrou num campo de idolatria e isso não vai funcionar nunca. Você está sem identidade, a tua chamada está sufocada, porque você está querendo colocar a voz do outro para funcionar na sua boca. Isso não vai funcionar nunca. Verdade, Jesus. Tenha a tua identidade, seja você. Olhe para o teu adversário e fala assim: sou eu aqui desse jeito. Sim. Olhe para todo lugar e fala assim: sou eu aqui. Eu não sou apóstolo, não sou isso, não sou aquilo, não sou ninguém, eu sou eu. Aleluia. E a partir do momento que você for você, acabaram seus problemas. Porque você vai fluir dentro disso. Se você for você em Cristo, acabou, irmão. Aleluia. Você vai avançar e pronto. Coisa mais ridícula que tem. Eu já congreguei em igreja que um presbítero ou um diácono, quando tinha oportunidade de trazer uma palavra, de pregar, queria fazer exatamente como o pastor fazia. Fica ridículo. Meu Deus. Ridículo. Meu Deus. E o rapaz, a pessoa, a irmã, ela tem uma chamada, ela tem uma boa palavra, ela tem uma unção. Nós vimos em igreja, a pessoa, metade ela pregava ela, estava uma bênção. Na outra metade ela cismava de ser o pastor. Meu Acabava Deus. com tudo. Meu Deus. Uns gritos fora de propósito, umas coisas que não tem jeito, bate o pé no chão, porque agora ele é o pastor fulano. Para! Deus vai operar naquilo que você é. Aleluia. Não adianta. Para uns, Deus vai operar com a barba bem feitinha, com o cabelo bem penteadinho, de terno, tudo bonitinho. Mas se eu tentar fazer isso, eu vou só me machucar, porque eu detesto fazer a barba. É. Cabelo para pentear eu nem tenho. Andar muito arrumadinho eu nem gosto. Minha esposa é uma guerra comigo. Ó, ontem mesmo a gente foi para Bauru no aniversário da minha sobrinha, da minha irmã. E eu coloquei uma roupa e já estava para sair. Ela deu uma olhada de cima e embaixo assim, essa roupa não está legal. De cima e embaixo. Desaprovou camiseta, calça e sapato. Só aprovou a minha cara, porque também se desaprovar, eu tenho que cortar aqui na junta e pôr outra cabeça em cima, né? Que eu até acredito que talvez um dia chegue isso. E se fosse para escolher hoje, eu queria cortar aqui, ó, deslocar, tira essa cabeça, põe meu miolo dentro de uma coisa do Brad Pitt e encaixa aqui, porque o cara é bonito, hein? Mas, talvez eu não viva para ver o avanço da ciência e da medicina tanto tempo. Mas do pescoço para baixo, eu fui desaprovado 100%. E sabe o que eu fiquei feliz? Porque outrora, eu nem iria no aniversário. Primeiro ponto. Não ia. No segundo outrora, eu não me importaria com a opinião dela. Eu iria com aquela roupa mesmo. Sim. Mas sabe o que eu fiz ontem? Tirei a camiseta, tirei a calça, tirei o tênis e coloquei tudo novo. Passei um calor absurdo em Bauru, porque eu pus uma camisa de manga comprida e não levei outra curta. Sofri, mas eu fui exatamente do jeito que ela queria. E ela ficou feliz, ó. Você entendeu? Então aí você começa a fluir realmente, você fala, cara, ontem eu sentei no carro pensando, eu falei, cara, eu tô mudando mesmo. Tava horrível, irmão. Porque eu nem iria no aniversário. Depois da opinião dela com a roupa que eu iria, problema dela, e eu vou com a roupa que eu quero. Então, eu ir no aniversário, primeira vitória. E ir com a roupa que ela estava feliz, então eu tô mudando mesmo, graças a Deus. Você entende isso? Então nós precisamos começar a frutificar dentro daquilo que Deus está operando, dentro daquilo que Deus está fazendo, dentro daquilo que Deus está preparando para nós. Amém. E foi ótimo, porque ela foi feliz, voltou feliz. Realmente, se eu tivesse uma foto antes e depois, eu fui muito, muito mais apresentável. Sim. Honrei muito mais a minha irmã e minha sobrinha, que estava lá. Sim. Honrei a presença dela. Sim. Mas, na essência, eu não gosto muito desse negócio.
Agora, se eu quiser fazer essa barba, fazer um implante de cabelo, porque naturalmente ele já foi embora, querer andar todo engravadadinho, não é minha chamada. Eu vou estar sobreposto, porque não é para mim, eu não consigo fazer isso. Isso acaba com a minha vida. Então, meu negócio é esse aqui, essa barba, e acabou, vamos embora. Então, seja você, porque naquilo que vai ser você, você vai conseguir vencer. Naquilo que você realmente se torna na tua essência, é aí que Deus vai te usar. Aleluia. Deus só não está te usando porque você curte deixar uma barba, ou um cabelo, ou um negócio, e você quer ser. Ah, não, o modelo para dar certo é aquele, né? Porque o seu Marco ele, você vê como que ele dá certo? Sempre de terno, sempre barbeadinho, cabelo impecável, não tem um fio fora do lugar. Então, se eu for igualzinho o seu Marco Coelho, eu vou estourar para o norte. Vai nada. Jesus. Você não vai. Ah, se eu orar igualzinho a pastora Fátima, eu vou. Você não vai. Ah, se eu não vai. Se você não se tornar você, você não sai do lugar. Só serão machucaduras, frustrações, porque você está sobreposto. Você não é você mesmo. Você está sem identidade. Eu andei debaixo de sobreposição de personalidade por anos Meu Deus. da minha vida. Sabe por quê? Porque eu queria ser o meu pai. Deus tremendo. Quando eu peguei um certo tamanho, eu admirava tanto meu pai e eu ultrapassei tanta a jurisdição da admiração que eu entrei no campo da idolatria e eu queria ser meu pai de todo jeito. Não em todas as áreas, mas no profissional. Eu queria ser o açougueiro que meu pai era. Ponto final. Então eu queria cortar a carne como ele, eu queria fazer como ele, eu queria. Isso só me feriu porque eu não era ele. Sim. De jeito nenhum. Você não é essa pessoa. Por mais que você admire, por mais que você ache legal, eu aprendi muito com meu pai. Tudo que eu sei, eu aprendi com meu pai. Só que o problema é que quando eu comecei a ser eu mesmo, eu comecei a trabalhar de uma forma que começou a dar certo. Aleluia. Porque enquanto eu quis ser ele, não deu certo. Aleluia. Não vai para frente. Então, em nome do Senhor Jesus, seja você, tira a máscara. Saia debaixo dessa personalidade que não é tua. Saia do mundo imaginário. Arranque as armas da mão do adversário e encare a segunda-feira. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Shalom. Olha que benção. Amém. Acabou já. Amém. Acabou sim, amados. Mas fica de tarefa de casa, não é? Glória Ore ao a Deus. Senhor. Amanhã, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra e nós vamos pegar essa ministração que o pastor Alexandre trouxe a respeito da presente a tua história para o adversário. Nós vamos fazer aí uma oração para nos limparmos dessa manifestação de trevas. Vamos apresentar a nossa história para o adversário. Vamos desmontar essa estrutura de condenação, nós vamos desmontar essa estrutura de acusação. Vamos desmontar, amados. Em nome de Jesus, amém? Então, gaste tempo com isso amanhã, que o Senhor abençoe e guarde, porque nós queremos que o Senhor semeie num terreno fértil e que dê a 100 por 1, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus, amém? Shalom, Deus abençoe, até amanhã, obrigado. Shalom, shalom, Deus abençoe, glória a Deus, aleluia, graças a Deus.